Fala aí, moçadinha, beleza? Acho que foi ontem, né, que eu fiz um vídeo falando de taxa de compressão e como fazer a fórmula, né, como achar. E na hora que eu anunciei errado. Aí o Sérgio Cefione, acho que é assim que fala o seu nome, me corrigiu. Eu achei bem legal a observação dele. Então, estou fazendo isso aqui para corrigir. Então, taxa de compressão é volume do cilindro mais volume da câmara de combustão dividido pelo volume da câmara de combustão. Tá aí. Eu tinha escrito corretamente a fórmula, mas eu tinha anunciado de uma maneira errada. Então, eu acho que eu vou até apagar esse vídeo aí para não dar confusão, entendeu? Então agradeço a tua observação. Você disse que resolveu vários problemas em motores graças às fórmulas matemáticas. Se você puder me dar um exemplo prático, gostaria muito. E aí a gente pode comentar junto, se você tiver de acordo. Por que eu não gosto de passar fórmulas matemáticas? Porque o que é uma fórmula matemática? Nada mais é do que uma espécie de uma frase, né? É uma expressão matemática de uma situação que está ocorrendo. Então, por exemplo, existe uma equação matemática muito famosa, feita na Alemanha em 1976, para descrever o comportamento do funcionamento da sonda lambda. Por exemplo, é uma equação matemática bem conhecida. Ela é bem longa. Ela não é complicada, mas ela é bem longa. Cálculos matemáticos, a gente faz muitos e muitos para trabalhar em um motor. Só que tem que ter um método muito bom, porque o risco de erro é muito grande. Então, hoje em dia, quando a gente faz um motor, se a gente pode evitar de utilizar um caderno e anotar, é melhor. Infelizmente, todos os processos mais modernos custam caro. Então, vou dar um exemplo. Se eu pegar um micrômetro, vou pegar um micrômetro. Sempre lembrando que o micrômetro, ou qualquer aparelho de medida, tem que ter um certificado, né? E o certificado tem que estar válido. Então, eu pego esse aqui. É de uma boa marca, é um modelo, não estou muito afim de fazer propaganda, mas realmente um instrumento 100% profissional. Ele é realmente de ótima qualidade. Ele tem uma placa aqui que eu consigo colocar um cabo, tá? Eu venho com o cabo e coloco. Por que isso? Porque você pode fazer uma medida, validar essa medida e inserir essa medida diretamente no teu software que você utiliza. Por exemplo, no caso, profissionalmente eu utilizo 3 softwares só para as medidas do motor. 2 são profissionais e um terceiro que eu fiz na firma junto com o engenheiro de informática. Na verdade, o terceiro que a gente fez na firma é o condensado dos 2 e mais uns elementos que eu pedi. Qual que é a vantagem de fazer isso? É que você domina o teu software e você pode mudar da forma que você quiser e você vai melhorando. Então, assim, todo ano eu vou introduzindo
equações novas ou novos métodos de fazer, porque a gente vai aprendendo, né? Então a gente vai evoluindo, vai aprendendo. Quando a gente escreve no papel, tem que tomar muito cuidado, que já aconteceu muitas vezes comigo de fazer uma medida e anotar outra. Então a gente tem que estar toda hora corrigindo. E no mundo dos motores os detalhes contam bastante. Então eu vou mostrar isso aqui para você, um pistão. Esse aqui é um pistão que eu desenhei. Eu vou mostrar isso aqui, é um outro aparelho de medição. Isso aqui é para medir a altura da montagem da mola de válvula. E eu vou mostrar isso aqui. Uma simples... não é fita isolante, mas um tape, né? O que tem a ver a taxa de compressão com esses três elementos? São detalhes, e os detalhes fazem muita diferença, eu acho, é a minha opinião. Então, eu disse que tem que tomar realmente muito cuidado. Por exemplo, eu estou já alongando muito meu vídeo. 2 mais 2 é 4, né? Mas eu acho que não é muito fácil de achar alguém que saiba explicar realmente por que 2 mais 2 é 4. O que eu quero dizer com isso? Que saber uma fórmula, tem gente que até gosta de ficar decorando fórmula. O mais interessante é saber por que se chegou a isso. Isso que é o legal, porque aí você começa a pensar realmente como o motor funciona realmente. E é isso que eu quero, a vontade minha de passar para quem assiste meus vídeos, é justamente isso. Conseguir entender como que funcionam as coisas. Porque a gente faz esse cálculo da melhor forma possível, que vai ter que entrar vários elementos aqui, né? Isso aqui é o mínimo, né? É o resumo. Mas pode dar já um bom trabalho. E ela é muito simples, né? Mas ela ainda não reflete a realidade, porque esse valor muda constantemente. E esse é um valor estático, não é um valor que funciona. A taxa de compressão, o valor de taxa de compressão na marcha lenta não tem nada a ver do que com um motor em plena carga, em pleno torque, no torque o valor de torque mais elevado, o valor de potência mais elevado. Qual que é a taxa de compressão quando o motor está trabalhando a 50% da capacidade dele? Tem um outro valor. Isso é interessante de saber. Por que eu mostrei esse pistão aqui? Porque no vídeo de ontem eu falei que tem que tomar bastante cuidado entre o espaço que tem entre o anel, do primeiro anel aqui, e aqui em cima, aqui na altura do deck, assim, né? Na altura do pistão. E é um volume considerável. Esse pistão aqui, eu conheço várias medidas aqui de cor, porque fui eu que desenhei esse pistão. Quando eu digo que eu desenhei, não é o desenho final do pistão, porque é um engenheiro que faz isso, tá? Mas eu dei todos os detalhes que eu queria nesse pistão, tá? Esse fui eu que dei. Então, por exemplo, tem detalhes aqui que eu considero bastante importante. Eu tenho o diâmetro do meu pistão, que é exatamente 69,5. Não preciso nem colocar o zero aqui, é 5, pronto. Esse é o valor da minha saia aqui, tá? Ele tem até uma marca aqui, ó. Tem uma marca vermelha aqui, né?
Por que essa marca? Porque é justamente para mostrar aonde que é a parte mais larga do meu pistão. Vou acender a luz aqui, acho que talvez fique melhor. Então aqui vou mostrar de novo na luz. Então essa é a marca. Então isso aqui é uma marca bem específica. Então quando for medir o diâmetro, tem que colocar o meu micrômetro aqui. Não é nem aqui, mas lá ou mais embaixo. É aqui. Então esse 69,5. Agora esse diâmetro aqui em cima, no caso desse pistão, é menor, tá? 68, 77. Então eu já tenho um certo volume aqui assim, tá? Que não pode ser desprezado. E depois eu tenho ainda mais. Então esse aqui é um outro, também um diâmetro importante do meu pistão. E depois eu tenho a folga de trabalho. No caso aqui é 0,07 milímetros. Essa folga aqui também vai entrar aqui, né? Porque vai dar o valor do meu cilindro, o valor final do meu cilindro. Então esse é um dado importante. Aí a questão é, o Sérgio Cefione, que escreveu ali no canal, ele me indicou, olha André, você anunciou a tua fórmula errada. E eu tinha realmente anunciado errado, né? Então eu vou repetir de novo, a taxa de compressão é o volume do cilindro, né, um V grande, mais o volume da câmara de combustão dividido pelo volume da câmara de combustão. Tudo bem. Eu preciso fazer esse cálculo assim com muito detalhe, e eu preciso pegar essa região aqui, esse volume aqui, é todo esse volume aqui, entre o pistão e o cilindro. Você disse que não precisa, né? Que para um motor de rua não precisa. Tudo bem. A gente não precisa ter a mesma opinião. É até legal ter opiniões diferentes. É assim que a gente aprende a ter um outro ponto de vista, depois a gente pode fazer ou não fazer. O que eu acho importante, aliás, que eu acho realmente muito importante, por que não fazer? Entendeu? Porque isso vai te treinar a se colocar em um nível superior e começar a aprender a fazer atenção em todos os detalhes. E isso te prepara. Se você trabalha com uma consciência de que não precisa fazer atenção a esse tipo de detalhe, você corre o risco de ficar estagnado. E o pior de tudo, corre o risco de não aprender de uma maneira mais rápida e você risca de fazer o que a maioria faz. E a gente tem sempre uma tendência a se contentar com pouco. E eu sei que é duro, é duro. E metrologia é complicado, é um trabalho, é uma profissão. Tirar medida das peças do motor é complicado, não é fácil. Quando você fica fazendo isso o dia todo, você chega em casa, você tá cansado e muitas vezes no dia seguinte você vai medir, você vai ver que tem valores que estão diferentes, você não sabe por quê. Talvez você fez a medida de uma maneira errada, talvez colocou o teu instrumento, não colocou na posição certa, talvez mudou a temperatura, a peça ficou no sol. Pode ter muita fatores.
E quanto mais precisão a gente quer, mais difícil é. E isso tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Tenta colocar o nível para cima. Essa é a minha recomendação. Voltando para o pistão. Você comprou um jogo de pistão. Veio com anel e tudo. O que você vai fazer? Você vai abrir da caixa e montar? Ou você vai verificar? Uma medida que é muito importante é o jogo entre o pino do pistão e o pistão. Se você tira da caixa e monta, você está montando o motor às cegas. Então você não sabe qual que é essa folga e você também não sabe quais são as medidas de todas as canaletas, você não sabe a medida da forma do teu pistão, nada. Ah, mas é um pistão original, não tem problema, é uma peça de boa qualidade. Tudo bem. Eu sempre montei motor original assim, não tem problema nenhum. Tudo bem. Mas nada te impede de começar e você mede tudo. Quando você mede tudo, mesmo no motor original, e você tenta medir da melhor forma possível, você vai medir pistão número 1, pistão número 2, o 3, o 4, que seja um motor de 10 cilindros, 12, 1, 2, 3, pouco importa. Mas que você meça da melhor forma possível todas as tuas peças e você anota. Se amanhã você desmonta esse mesmo motor, você pode fazer o mesmo procedimento. Você vai medir tudo de novo. E lá você vai começar a conhecer aonde desgastou e aonde não teve muito desgaste. E é lá que a gente começa a aprender. Eu estou falando de um motor original. No motor de carro de corrida, isso é simplesmente indispensável, tá? Indispensável. Então isso que é o detalhe legal. Daqui a pouquinho eu vou contar disso aqui, porque toda vez que eu vejo uma fita isolante não, mas eu ia falar o nome em francês, né? Papier collant. Papel colante. A famosa fita crepe, um tape qualquer. Quando a gente monta um carro de corrida, a gente usa muito, muito, muito. Porque toda hora que você está montando alguma coisa, você vai colocar no carro assim, para proteger ele, entendeu? Ou as peças que você está montando, para ter uma qualidade. Mas daqui a pouco eu vou contar um detalhe que eu acho legal, acho interessante. Aí eu vou contar dessa ferramenta aqui. Essa é uma ferramenta de uma marca muito boa. Não vou falar o nome, não vou falar de onde que vem. Eu nunca usei. Nunca usei porque eu não posso aceitar isso aqui, ó. Isso tá ali. Isso para mim já é demais, entendeu? Então eu nunca usei isso aqui. E eu tenho um amigo meu que é motorista como eu. Quando eu digo motorista, um especialista em motores, que veio aqui e ele viu. Eu tenho o meu armário aqui que está aqui atrás, aqui, que só tem equipamento de medida, e ele viu isso aqui. E ele falou assim: você usa isso? Eu falei: não. Ah, mas eu tive que justificar, assim, porque ele ficou preocupado, assim, entendeu? Então aqui na Europa eu encontrei um grupo de técnicos que são muito mais exigentes do que eu conheci no Brasil. Agora que as coisas fiquem bem claro, no Brasil não tem gente competente? Tem. E no Brasil tem gente competente em todos os setores. Todos os setores, não tem, isso não tem a menor dúvida. Mas eu não sei por que infelizmente, em alguns lugares no Brasil, existe uma mentalidade do
mais ou menos tá bom, tá? Dá um jeitinho ali que tá bom. Dá um tapinho ali que tá bom. Ah, para quem tá bom. Isso existe aqui na Europa? Eu acho que tem também. Dá um jeitinho, só que a gente vai falar de uma outra maneira, mas tem. Mas isso não pode fazer parte das pessoas que mexem e que querem aprender, que querem evoluir. Então era esse que era o meu recado. E aí eu vou contar disso aqui, que eu não... Isso aqui foi uma escola para mim, assim, que eu mudei muito graças a isso aqui. Em 2003, eu entrei numa equipe de carro de corrida muito boa. Realmente muito, muito boa mesmo. Nós construíamos carros para todo o campeonato. E era o campeonato, tinha para o campeonato na França, tinha um campeonato europeu, tinha carros que eram vendidos no exterior. Então foi uma escola muito, muito boa para mim. E eu encontrei de um dia para o outro, eu estava lá e me encontrei num nível que eu nunca tinha visto isso. Então assim foi assim muito tenso e ao mesmo tempo eu adorei assim, porque todo dia eu aprendia muito, muito, muito. E ainda aprendo muito, porque eu tenho muita, muita coisa para aprender. E aí, no meu primeiro dia, eu sou muito observador, né? Essa é uma qualidade que eu tenho, assim. Então eu cheguei e logo de manhã eu comecei a montar um carro lá. Nós éramos 3 pessoas para montar esse carro. Um responsável, mais um outro técnico e eu. E toda a peça que a gente ia montando no carro, a gente usava tape para proteger a peça e para proteger o carro, para que tudo esteja perfeito e tudo. Aí eu fui montar uma peça e peguei e fiz isso. Olha bem o gesto. Fiz isso. E aí fui lá e coloquei lá no carro, peguei a chave de fenda na boa medida, fui lá e parafusei minha peça, terminei, tem que limpar, guardar no lugar. Aí fui lá e tirei. Na hora que eu tinha feito isso com o tape, eu percebi que o responsável me olhou com uma cara que na hora eu senti que ele não gostou. Aí eu falei assim, o que será que eu fiz de errado, né? Aí eu falei assim, vou dobrar a atenção e vou ver o que ele vai fazer. Aí tem uma hora que ele pegou o tape. Eu falei, eu trabalhando, aí ele pegou o tape e fez isso. Ele fez bem atenção, olhou, tá bem no esquadro. Pegou, colocou lá de novo, tá bem no esquadro, cortou. Ele cortou assim. Então eu entendi que nesse ambiente, o tape mesmo, o tape que a gente usava durante 3 minutos, depois jogava fora, tinha que cortar assim, porque é assim que um técnico tem que trabalhar. Aí eu falei assim, como eu sou um estrangeiro, um cara que vem do Brasil, infelizmente a reputação do brasileiro não é muito boa, a melhor reputação que tem do brasileiro no mundo da competição é o Ayrton Senna, né? Esse é um brasileiro que é muito respeitado, né, até hoje. Não que não tenha outros pilotos, mas assim, é uma referência. O pessoal sempre fala, pô, e o Ayrton Senna, né? Aí eu falei assim, eu tenho que fazer melhor ainda. Então eu cheguei, toda vez que eu corto um tape, eu venho e aí eu faço assim.
Eu corto no esquadro, depois venho e corto a borda. E se for para ficar vários dias, eu vou vir e vou arredondar. Eu vou arredondar. Parece ridículo isso, né? Mas é um detalhe que faz a diferença. Então esse é um trabalho que pode para muita gente ser insignificante, mas nesse mundo faz a diferença e você ganha respeito. Então, cabe a cada um fazer da sua maneira. Mas saiba que sempre vai ter alguém que vai querer uma exigência maior, né? E uma qualidade maior. Então, quanto mais precisão você ter, que você acostuma a trabalhar, você vai evoluir, você vai se acostumar a trabalhar num nível no qual você vai estar preparado amanhã, quando você for confrontado com alguém que saiba muito, muito mais do que você. E é isso que é o legal. E quando a gente trabalha com motores, na minha opinião, o melhor sentimento de ter, assim, a melhor ideia de ter é que duvide de tudo que você está fazendo. Será que eu estou fazendo da melhor forma possível? E o que eu posso fazer para melhorar o meu método de trabalho na próxima vez? Isso sim que é uma boa reflexão. Então era isso que eu queria dizer. Falou? É isso aí, moçadinha. Vamos se inscrevendo aí no canal, aí no Refúgio dos Motores.